Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui o primeiro dia da Maratona do Auto Perdão. Seja muito bem-vindo você que resolveu participar desse evento comigo e conversar um pouquinho sobre esse assunto. Dessa vez eu vou estar sozinho na live. A maioria das vezes você sempre me acompanha conduzindo a live com o Lenilson ou com alguma outra pessoa. Dessa vez somos apenas eu e você. E vamos então falar sobre o auto perdão. E sem mais delongas, eu já vou começar introduzindo o assunto, porque você que chegou aqui desde o início, você tem certeza que está curioso, está bastante curioso sobre esse assunto e por isso vamos falar direto sobre isso, vamos começar logo a falar sobre esse tema. Deixa eu apenas tirar aqui um monte de notificações que estão aparecendo. Pronto, falta só mais uma. Pronto, tirei as notificações. Luiz, um abraço para você que já está acompanhando. Flávio, um abraço para você. Alana, daqui uns dias eu estou aí, Alana. Kênia, muito bom ter você aqui. Doutora Daniela, minha médica, muito bom. Eu quero convidar você para enviar também, mandar um aviãozinho para todas as pessoas que você conhece e que sabem e que você sabe que esse tema pode ser importante. Quero reforçar que nós vamos falar sobre o auto-perdão, sobre o perdão para si mesmo, perdoar a si mesmo, a si mesma por todas as coisas que talvez estejam travando você, incomodando você. Direto ao ponto. Como foi que eu tive a ideia de fazer essa live, de ter esse momento com vocês? Foi num dia que eu estava fazendo exercícios mentais para o auto-perdão. Eu estava fazendo o que eu vou ensinar para você hoje. E eu comecei a pensar na importância disso, no quanto é importante que as pessoas tomem consciência da necessidade de perdoar a si mesmas. E daqui a pouquinho, eu vou falar sobre o que pode acontecer se você não se perdoa. Mais importante ainda do que a pessoa reconhecer a importância dela perdoar a si mesma, é ela entender quantos problemas ela pode trazer para a própria vida se ela não fizer isso, se ela não começar a perdoar a si mesma. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: a nossa live está prevista para ter uma duração de 30 a 40 minutos. Não sei se eu vou conseguir ficar dentro desse período realmente, mas a meta é que seja um encontro mais rápido. Até porque são 3 dias. Nós vamos estar aqui durante 3 dias seguidos, então eu preferi fazer uma coisa mais rápida. E então mande agora para aquelas pessoas que você acredita que precisam falar sobre esse assunto. Primeira coisa, eu já vou falar de um assunto muito importante logo no início. Por que as pessoas precisam se perdoar? A questão é muito simples. Imagine que você está em um julgamento. Imagine que você está no meio de um julgamento e o juiz diz que você é culpado. O que é que vai acontecer com você daí para frente? Você vai receber uma pena, uma punição. E a não ser que você receba o perdão desse juiz ou dessa corte, você não vai conseguir uma absolvição, não vai conseguir seguir em frente, se libertar desse problema. Então, quando você não se perdoa, é basicamente você agindo como um juiz. É você agindo como um juiz, julgando a si mesmo e condenando a si mesmo. E tem um grande psiquiatra chamado Dr. David Hawkins, que criou uma teoria chamada escala dos níveis da consciência. A teoria da escala Hawkins. Talvez você já tenha ouvido falar, a maioria das pessoas que me segue já ouviu falar sobre a escala Hawkins em algum momento. E eu quero apresentar para vocês o seguinte: aqui no início da escala Hawkins, onde estão os sentimentos mais pesados, aqueles que mais travam você na busca dos seus objetivos, vem em primeiro lugar a vergonha e em segundo lugar a culpa. Onde é que entra o perdão aqui? Se você não se perdoa, você está dizendo que é culpado. E qual é a grande questão? Quem é culpado não merece. Quem é culpado não merece. Então vamos supor que você queira ganhar dinheiro, mas você se considera culpado de alguma coisa relacionada ao financeiro. O seu cérebro vai sabotar você, porque se você é culpado, você não merece ganhar dinheiro. E se o assunto for saúde, a mesma coisa. Se o seu cérebro achar que você é culpado, ele vai travar você.
E eu estou falando aqui de questão de crenças, no nível de crenças da sua mente. Eu não estou falando de questões tão amplas quanto pensar assim, eu sou culpado diante de Deus, eu sou culpado diante da minha família, sou culpado diante da humanidade. Nem cheguei nesse ponto e talvez nem vá falar sobre isso. Eu estou falando apenas diante da sua mente. Até porque, vamos pegar um texto bíblico, porque a maioria do nosso país é cristão, então as pessoas vão discordar menos disso. No texto bíblico diz o seguinte: na mesma medida que julgares, sereis julgado. A mesma medida que julgares, sereis julgado. Então, se você tem o hábito de julgar muito os outros, você acaba julgando muito a si mesmo. E se você tem o hábito de julgar muito a si mesmo, você acaba julgando os outros. Só que o pior não é o julgamento, é a punição. É esse o grande ponto que eu quero chegar. O pior é a punição. Qual a necessidade do auto-perdão? Qual a necessidade de perdoar a si mesmo, de perdoar a si mesma, para você se libertar daquele sentimento de culpa e assim voltar a merecer as coisas boas que você deseja para a sua vida? Saúde, paz, alegria, qualquer coisa boa. Quantas pessoas você conhece que sabotam os próprios relacionamentos porque se sentem culpados sobre alguma coisa? Quantas pessoas não se permitem ter sucesso na vida porque se acham culpados diante de algo que aconteceu com os pais? Às vezes até porque o nascimento foi difícil, o nascimento daquela pessoa foi difícil e ela se sente culpada por ter provocado aquela dor na mãe, por ter provocado aquela dificuldade na mãe e por isso ela não se permite ser feliz, não se permite ter sucesso. Então daí a grande importância de sair desse nível da vergonha e sair do nível da culpa e também logo em seguida sair da apatia, da tristeza, do medo e todos esses níveis de baixa energia que não te dão a força necessária para viver a sua vida. A base é essa. Se você não se perdoa, você não tem permissão para viver a sua vida, esse é o primeiro ponto, porque uma vez que você foi punido, julgado, você vai ser preso. Quantas vezes na sua vida você falou, nossa, parece que eu estou preso. Parece que eu estou preso no mesmo lugar, não consigo sair do lugar. Quantas vezes você já falou ou ouviu isso? Isso já demonstra uma necessidade de auto-perdão, uma necessidade de perdoar a si mesmo. Eu arriscaria dizer que o auto-perdão seria até mais necessário do que o perdão aos outros. Eu arriscaria dizer. Talvez ambos estejam no mesmo nível. Eu não vou falar demais assim, porque eu corro o risco de cometer algum equívoco. Mas é possível que o auto-perdão esteja num nível de necessidade maior do que o perdão aos outros. Porque quando você perdoa o outro, dá uma sensação de paz, uma sensação de libertação, dá uma liberdade para você buscar aquilo que você quer. Mas quando você perdoa a si mesmo, essa libertação é muito mais intensa e é muito mais sentida. E eu diria que ela é muito mais necessária, até porque ao perdoar a si mesmo, você abre caminho para perdoar os outros. Já viu aquela frase feita que as pessoas falam? Como é que você quer que os outros amem você se você não se ama? A mesma coisa, como é que você quer perdoar o outro se você não criou a habilidade nem de perdoar a si mesmo? Aí talvez você me diga, Rafael, mas eu julgo muito mais a mim mesmo do que o outro. Acontece. Acontece com muita frequência. Muitas pessoas acabam exigindo de si mesmas mais do que exigem dos outros. Entretanto, o caminho vai ser muito parecido. É necessário começar esse processo do auto-perdão. Eu já quero deixar claro para você que está assistindo, deixa o material de anotação do lado, porque eu vou trazer um exercício no final e vai ser importante você anotar alguns pontos desse exercício. E talvez você queira anotar também algumas coisas que eu vou falar, por exemplo, o que eu vou dizer agora. Uma coisa muito importante que todo ser humano deveria aprender é tomar cuidado com a palavra culpa. Quantas vezes você já falou, isso é culpa minha? Isso não acontece porque é culpa minha, ou até falando dos outros, isso é culpa sua, jogando essa culpa no outro. Eu gostaria de propor para você uma troca dessa palavra. Troque a palavra culpa pela palavra responsabilidade.
Isso foi responsabilidade minha. Eu acabei provocando, foi minha responsabilidade. Mas tire a palavra culpa, porque quem é culpado vai ser punido, merece ser punido. É simples assim. Então o seu cérebro vai iniciar o processo de punição. Troque então a palavra culpa pela palavra responsabilidade. E aí eu, enquanto terapeuta, já vi muita gente falando: não, Rafael, mas ali foi culpa minha mesmo. Fui eu que fiz. Eu falei: mesmo assim, mesmo que tenha sido culpa sua, preste atenção. Mesmo que tenha sido culpa sua, quando você tomou aquela escolha, é porque você achava que era a melhor. Por algum motivo você achava que aquela escolha era a melhor opção disponível para aquele momento. Talvez você tenha cometido um erro grotesco, tremendo, mas mesmo assim naquela época você achava que era a melhor escolha possível. O nosso cérebro sempre escolhe a moda. Anota isso daí, gente. O nosso cérebro sempre escolhe a moda. E o que é moda? Melhor opção disponível atualmente. Vou repetir. Melhor opção disponível atualmente. Então, se o seu cérebro acha que a única opção disponível naquele momento é fazer aquilo, ele vai fazer. Vamos pensar aquela pessoa que come demais e depois se arrepende e fica se punindo e fica maltratando a si mesma, falando: nossa, como você é burro, agora vai engordar, etc, etc. Essa pessoa, quando ela escolheu comer, é porque ela achou que comer era a melhor opção disponível para atingir o objetivo que ela tinha. Vamos supor que ela estivesse ansiosa. Na cabeça dela, a melhor opção disponível naquele momento para reduzir a ansiedade era a comida. Assim como existem pessoas que se prendem em relacionamentos ruins, porque acham que aquele relacionamento, mesmo sendo ruim, é a melhor opção disponível que ela tem. Se a pessoa acha que não tem outra opção disponível, ela vai permanecer na única que tem. Se eu digo para você, o caminho é esse, não tem outro, o que você vai fazer? Você vai seguir pelo único caminho que tem. Então, entenda, na hora que você tomou aquela escolha, aquela atitude, que hoje talvez você fique se culpando, você fez isso porque achava que era a melhor opção disponível. Mas, Rafael, eu não posso ficar passando a mão na minha cabeça, eu preciso aprender. Concordo que você precisa aprender, mas não necessariamente ser punido. Gente, quem foi que disse que punição e aprendizado precisam andar juntos? Eu fico vendo as pessoas que passam por uma injustiça na vida, aí depois elas ficam gritando nas televisões, na internet: ah, eu quero justiça, eu quero ver o outro ser punido. Gente, punição é justiça? Punição é justiça? Para mim, justiça é retratação. Justiça, no meu ponto de vista, pelos pensadores que eu estudo, é retratação. Agora, existem retratações que não são possíveis de serem feitas. Por exemplo, se eu fiz alguma coisa que acabou atrapalhando a vida de uma outra pessoa, talvez eu não tenha como pedir desculpas para essa pessoa que eu tirei a vida. O que eu posso fazer? O que os teóricos dizem? O que os grandes teóricos dizem? Vá fazer o bem. Vai fazer o bem, como se você estivesse pagando com o bem por aquilo que você fez de errado. E isso sim seria justiça. Justiça não é prender, não é matar. Tudo bem, essa é a justiça, vamos dizer assim, a justiça do nosso sistema legislativo, sistema legal. Mas a justiça verdadeira da vida é: se eu não fiz bem a alguém, eu vou devolver o bem àquela pessoa, se possível. Se não for possível, eu devolvo o bem ao mundo. Eu vou fazer o bem ao mundo. É como se eu tivesse tomado dinheiro seu e eu devolvo o dinheiro. Devolvo dinheiro para você, devolvo dinheiro para outras pessoas. Isso seria, segundo esses teóricos, a justiça. Então, eu quero chegar para você com esse ponto. Troque a palavra culpa pela palavra responsabilidade. Eu fui responsável por isso que aconteceu e agora, a partir de agora, eu sou responsável pela retratação desse assunto. Eu sou responsável pela correção desse tema, pela correção desse assunto, e eu sou responsável por corrigir o mal que isso me fez.
Se isso fez mal aos outros, também você pode ir tentar corrigir esse mal com os outros, o mal que foi feito com os outros. Mas, acima de tudo, corrigir o mal que isso fez para você. E aí entra o auto-perdão. Aí entra o auto-perdão. Então, gente, a primeira coisa que eu quero colocar para você pensar dentro do contexto de mudança para a sua vida é tirar a palavra culpa e colocar: eu fui responsável por isso. Eu fui responsável por essa escolha. E a partir de agora, eu começo o processo de correção. Não adianta perder a noite de sono se punindo. Não adianta perder a noite de sono brigando consigo mesmo, se menosprezando, se depreciando. O que adianta é começar o processo de retratação, de correção e de retratação. E eu vou ensinar hoje um processo para você, vou ensinar outro processo amanhã e vou ensinar outro processo na sexta-feira. Então, a cada dia eu vou trazer alguns desses processos. Boa noite, Ricardo Bortoleto! Um abraço para você, um abraço para cada um de vocês que está acompanhando aqui. Mandei uma boa noite para o Ricardo, porque ele mandou por escrito. Então, uma boa noite para cada um de vocês que está aqui também. Você já ouviu falar que a pessoa que não perdoa, ela acaba ficando mais amargurada? Ela acaba sofrendo mais. Às vezes isso se somatiza, isso pode até virar uma doença. Mas eu vejo as pessoas no processo de pedir perdão e às vezes surgem alguns equívocos sobre isso. E eu quero começar a falar uma coisa que eu li no livro Um Curso em Milagres. Boa noite, Lidiane, minha aluna de PNL. No livro Um Curso em Milagres, a autora diz o seguinte, presta atenção. A autora diz: a única oração que precisa ser feita é o pedido de perdão. A única oração que precisa ser feita é o pedido de perdão. Prestem bastante atenção nisso. Por quê? Tecnicamente, Deus é onisciente, Deus sabe de tudo, então Ele já sabe do que você precisa. Se você não tem saúde, é óbvio que Ele sabe que você precisa de saúde. Se você está numa vida de escassez, é óbvio que Ele sabe que você precisa sair da escassez e entrar em um conforto ou numa prosperidade. Esse é o ponto de vista da autora. Então ela diz que a única oração que precisa ser feita é o pedido de perdão. E esse pedido de perdão, ele não é necessariamente para Deus, porque Deus é perdão. Deus é perdão. Ele perdoa o tempo todo. Quem é que não se perdoa? Quem é que não perdoa? Somos nós mesmos. Quando ela coloca essa questão do pedido de perdão, é claro que ela coloca a questão de colocar-se diante do Criador arrependido, mas também ela está colocando da necessidade de você se perdoar, porque conforme eu disse agora há pouco, na mesma medida que julgares, sereis julgado. Então, se você começa a ter uma cobrança, uma mentalidade punitiva, você vai começar a punir a si mesmo. Então, onde é que eu quero chegar nesse ponto? Você pode e deve, é claro, pedir perdão nas suas orações. Só que o mais importante no meio disso tudo é você pedir perdão para si mesmo. Ou você perdoar a si mesmo. E aí tem vários processos, por exemplo, o Ho'oponopono é um processo maravilhoso para isso, que eu vou falar amanhã. Eu deveria até começar com o Ho'oponopono, mas eu preferi começar com um insight que eu tive, que eu achei que faz muito sentido, faz mais sentido para mim, faz mais sentido do que o próprio Ho'oponopono, que amanhã eu vou trazer e vou falar para vocês, para quem não conhece, vai ter a oportunidade de conhecer. Mas é o processo de você demonstrar-se diante de você no pedido de perdão. A última coisa que eu vou falar antes de ensinar a técnica, é a última, inclusive já pode mandar aí para todo mundo, porque daqui 3 a 4 minutinhos eu já vou ensinar a técnica de auto-perdão que eu vou ensinar para você. Eu estava uma vez meditando em casa e eu pensando, a constelação familiar fala muito sobre os antepassados, os nossos antepassados, e que às vezes nós devemos retratações, pedido de perdão por coisas que eles fizeram, por às vezes atitudes que eles fizeram. Olha só o Ricardo dizendo que a equipe da BID está chegando na live. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Espero que seja muito útil para cada um deles. Eu estava pensando, poxa, como é que eu vou me retratar?
com alguém que eu nem conheci, com um antepassado, por um erro que nem fui eu quem cometi, foi um antepassado meu. Como é que eu vou fazer esse processo de retratação? Porque a constelação familiar fala que a gente traz essa culpa dos nossos antepassados. Alguns falam que isso é trazido de uma forma energética, outros falam que isso é trazido de uma forma pela sua memória genética. Você vai trazendo isso, os antepassados vão trazendo isso. Boa noite, Deusirene, pela primeira vez está tendo a oportunidade de me ouvir, que legal. Boa noite, Julieta. Aí eu ficava perguntando como é que eu vou me retratar diante deles, até que eu entendi. A retratação começa no momento em que eu me arrependo. É aqui que começa o auto-perdão. E agora, gente, vocês podem começar a anotar, porque é aqui que vai começar o processo do auto-perdão. A retratação começa no momento em que eu me arrependo. Aí eu comecei a usar o Ho'oponopono, usava com frequência, repito, vou falar sobre esse tema amanhã, e fazia sentido, faz muito sentido, gosto muito do Ho'oponopono. Entretanto, eu fui meditando e parece que eu encontrei uma fórmula que fez mais sentido para mim, e é por isso que eu estou aqui partilhando com você. Por isso que eu quis partilhar nessa maratona do auto-perdão. E eu troquei o pedido, me perdoe, apenas pela palavra eu me arrependo. Pela expressão, perdão, não é uma palavra. Eu me arrependo. Eu achei muito mais honesto, porque pedir perdão, eu estou jogando a responsabilidade para o outro, ou para Deus, ou para a pessoa que foi ofendida, ou para qualquer outra pessoa. Mas quando eu digo, eu me arrependo, eu estou trazendo a responsabilidade para mim. Houve algo que eu fiz e eu me arrependo disso. Quando eu fazia o Ho'oponopono, em alguns momentos eu acabava sentindo um pouco de culpa. E aí foi a hora que eu busquei trocar as palavras e encontrei essa expressão, eu me arrependo. Então, nas minhas meditações, quando eu vou fazer o processo de auto-perdão, a primeira frase que eu começo a dizer é, eu me arrependo. E toda vez que eu percebo algo que não me fez bem, uma escolha da qual eu não me trouxe algo bom, eu olho para ela na minha mente e digo, eu me arrependo. Eu me arrependo de ter escolhido isso. Eu me arrependo de ter comido demais, me arrependo de ter dito aquela palavra, me arrependo de não ter feito isso. E quando você diz isso diante da sua mente, aí começa um processo educativo. Principalmente se esse arrependimento for sincero. Principalmente se ele for sincero. Mas, Rafael, dá para fazer com um arrependimento não sincero? Dá, só que vai dar mais trabalho. Porque você vai ter que convencer o seu cérebro de que você realmente se arrependeu. Mas dá, é o início, é melhor do que nada. Mas vamos voltar para a frase, eu me arrependo. Então, gente, a primeira frase do primeiro processo de auto-perdão que eu vou ensinar para vocês é essa, eu me arrependo. Agora pega a segunda frase. A segunda frase que eu vou passar para você nesse processo de auto-perdão é eu me perdoo. Mais uma vez eu volto à questão da autorresponsabilidade, porque se você ficar pedindo perdão só para Deus, poxa, é Ele que vai te perdoar, Ele é perdão, Ele já perdoa o tempo todo, mas você se perdoa? Você vai se perdoar, porque receber o perdão dele vai ser muito útil, mas receber o seu perdão é muito necessário também. É um processo bilateral. E talvez até antes de pedir perdão para o outro, seja necessário você perdoar a si mesmo. Por isso que eu disse, minutos atrás, que talvez o auto-perdão seja mais importante do que o perdão externo, o perdão do outro. Então, a primeira frase é, eu me arrependo. A segunda frase, eu me perdoo. E você pode descrever, eu me perdoo por ter feito isso, isso e isso. Então você já tem duas frases nesse processo. A primeira simplesmente para você reconhecer o arrependimento. E a segunda para você iniciar o processo de oferecer a si mesmo o perdão. E a terceira frase, que na verdade vai ser mais do que uma frase, é um processo. A terceira frase é, eu escolho. Eu escolho o quê? Agora você vai escolher que tipo de correção você vai trazer para a sua vida.
Que tipo de retratação você vai fazer para que esse processo de perdão seja efetivo? Vamos supor que você está se perdoando porque comeu em excesso. Então você vai dizer, eu me arrependo de ter comido em excesso. Então, veja o que aconteceu, mentalize aquilo que aconteceu. E mentalize esse arrependimento. Eu me arrependo. Depois diga, eu me perdoo por ter comido em excesso. Talvez você pode até dizer, eu me perdoo por ter comido em excesso, porque agora eu sei que eu fiz isso porque eu estava ansioso. Agora eu sei que eu fiz isso porque eu estava triste. Eu me perdoo por ter comido em excesso, porque agora eu sei que eu fiz isso porque eu estava magoado. E aí você vem para a terceira frase. E eu escolho, a partir de hoje, prestar mais atenção nos meus sentimentos. Prestar mais atenção na minha alimentação. Eu escolho, a partir de hoje, todas as vezes que perceber uma tristeza, tentar preencher essa tristeza com amor, com meditação, com oração, antes de tentar me preencher com comida, para não precisar me arrepender de novo. Viu a parte pedagógica? Entendeu a parte pedagógica do processo? A parte em que o processo se torna mais pedagógico. Olha só, gente, tivemos um boom aqui na live, agora estamos com quase 200 pessoas, de 40 pulamos para quase 200, um grupo inteiro veio para cá. Então daqui a pouco eu vou repetir essa frase, essa parte do processo, da técnica, sobre como trabalhar o auto-perdão. Então, bem-vindo equipe BID. A primeira frase do processo do auto-perdão é você dizer, eu me arrependo. E nesse momento que você disser isso, é muito importante você olhar para aquilo que você está se arrependendo, você dizer para si mesmo do que você se arrepende. Vamos supor que seja uma palavra que você falou, uma palavra que foi mal falada, digamos assim, uma palavra que foi maldita. Você diga para si mesmo, eu me arrependo de ter dito essas palavras. E digo novamente o que eu já disse agora há pouco, de preferência que esse arrependimento seja sincero, mas se não for, mesmo que ele não seja sincero, que pelo menos você comece a dizer isso para que o seu cérebro crie esse desejo de se arrepender. Então diga para si mesmo, eu me arrependo de ter feito isso, me arrependo de ter dito isso, me arrependo dessa escolha. Não é punição. Punição não é educação. Educação punitiva foi uma maneira em que nós aprendemos a ser educados, as nossas mães que batiam na gente, etc, etc, e as escolas que puniam a gente com tarefas e outras coisas, castigos. Mas isso não é o aprendizado. O aprendizado vem do arrependimento. E aí começa o auto-perdão. Olhe para aquilo do qual você se arrepende e lembre-se, você não é o culpado, você é o responsável. Equipe que entrou agora, eu expliquei no início do vídeo, nós devemos tirar do nosso vocabulário a palavra culpa, a expressão eu sou culpado e colocar eu fui responsável por isso. Se eu comi em excesso, isso é responsabilidade minha, mas não é minha culpa. A palavra culpa ela só serve para pesar. A punição ela serve para pesar, colocar peso naquela pessoa. Vamos trocar então o eu sou culpado pelo eu sou responsável. Porque quem é culpado simplesmente vai ser punido. Quem é responsável vai aplicar uma correção. Vai aplicar a correção adequada. Então diga para si mesmo, eu me arrependo por ter feito isso. Essa é a primeira frase. Equipe que entrou agora, pega o material de anotação para não perder essas frases. Então a primeira é eu me arrependo. A segunda é eu me perdoo. Eu me perdoo por ter feito isso e isso. E na hora que você disser que se perdoa, justifique para si mesmo, eu me perdoo, porque na hora que eu fiz essa escolha, eu estava assim, assim e assim. Eu me perdoo por ter comido em excesso, porque na hora que eu escolhi comer em excesso, eu estava triste. Eu me perdoo por ter falado aquela palavra, porque na hora que eu falei isso, eu estava com raiva, eu não sabia reagir de outra forma. Eu me perdoo por ter feito essa escolha por causa disso. E por fim, a terceira frase, eu escolho. Eu escolho. E neste momento você vai escolher a reparação adequada. Olha os cachorrinhos da vizinhança, estou fazendo podcast também. Me perdoe. Então você vai colocar,
Eu escolho fazer a reparação adequada e você vai decidir qual é essa reparação. Por exemplo, eu escolho prestar mais atenção na minha alimentação. Eu escolho cuidar melhor das minhas emoções. Eu escolho, antes de comer, verificar se eu estou me sentindo bem, para que você evite o processo de comer em excesso e depois precisar entrar nessa necessidade de se punir, nessa necessidade do auto-perdão. Mais importante do que perdoar seria nós nem precisarmos chegar nesse ponto, não é? Você já vivia num momento de paz e de leveza e de alegria que nem precisasse chegar nesse ponto. Então faça as escolhas adequadas. Essa é a etapa final do processo. Primeiro você diz que se arrepende, depois você diz que se perdoa, depois você escolhe a reparação adequada. Tarefa para você. Tarefa para você. Conforme eu disse, seria uma live rápida, seria uma live de 30 a 40 minutos. E a tarefa para você é a seguinte. Hoje à noite, ou amanhã de manhã, ou no momento em que você achar oportuno, comece a aplicar estas frases. Pense nas coisas das quais você se arrepende e diga: eu me arrependo, eu me perdoo e eu escolho fazer essa correção. Isso é pedagogia, gente. Isso é pedagogia da mente. Eu estava falando no início da live, muitas pessoas entraram do meio para o fim, então deixa eu repetir rapidinho. As pessoas têm o hábito de pedir perdão a Deus e está correto, é completamente justo. Só que Deus é perdão, Ele perdoa praticamente o tempo todo. Você apenas está demonstrando o arrependimento. O maior risco é você mesmo não se perdoar, porque Ele vai perdoar. Basta que você se arrependa e peça o perdão. Mas o maior risco é você mesmo não se perdoar, porque nós somos muito mais punitivos do que Ele. Bem mais punitivos. Então fica a tarefa. Pense nas coisas das quais você se arrepende e repita essas frases. Eu me arrependo, eu me perdoo, eu escolho. É claro que você pode fazer os dois processos, é claro. Faça a sua oração pedindo perdão para Deus e faça o seu processo liberando esse auto-perdão. E amanhã, no segundo dia da nossa maratona do auto-perdão, eu vou falar sobre o Ho'oponopono. Aí eu vou falar sobre uma outra técnica que é um processo realmente do pedido de perdão, mas que tem a mesma linha de raciocínio. O pedido de perdão que você está fazendo é para si mesmo. É para si mesmo. Boa noite, Janaína. Muito obrigado por estar aqui e eu que agradeço pela sua presença. Tá bom, gente? Então, se eu puder resumir o que a gente falou hoje, é que se você não se perdoa, você se culpa. Se você se culpa, você se pune. Se você se pune, você não se permite ter resultados. Simples assim. Se você não se perdoa, você se culpa. Se você se culpa, você se pune. Se você se pune, você não se permite ter resultados. Então eu pergunto para você, você quer ter novos resultados na sua vida? Seja na saúde, seja nas emoções, seja na parte profissional e financeira? Quer ter resultados? Então comece liberando o perdão para si mesmo. Já esse sim, a live vai ficar salva tanto aqui no Instagram, quanto ela vai ser copiada para o YouTube também. Lembre-se de me seguir nas redes sociais, caso você ainda não siga, Rafael PNL, tanto no Instagram quanto no YouTube. Lá você também tem alguns materiais que você pode acompanhar. O Ricardo está perguntando se existe diferença entre remorso e arrependimento. No meu conceito, Ricardo, existe uma grande diferença. Porque a palavra remorso, ela já traz algo pesado. Como se fosse realmente uma punição. É você remexendo algo ruim. Pegou algo ruim e está ali remexendo, como se estivesse tentando punir a si mesmo. É você pegar um erro e ficar olhando para ele o tempo todo, para provocar um remorso que não gera necessariamente arrependimento. Agora, qual a grande diferença? O arrependimento traz leveza. Essa é a grande diferença entre o remorso e o arrependimento. O remorso é apenas estar remexendo. Agora o arrependimento ele vai trazer leveza. E uma vez que você se arrependeu, lembrando que você não é culpado, você é responsável. Uma vez que você se arrependeu daquilo que você foi responsável, é hora de assumir a sua responsabilidade e começar a aplicar a correção. Quem não pegou o início da live, eu estava falando da visão de um teórico que diz o seguinte:
A nossa sociedade é muito punitiva. A pessoa passa por um problema e ela já começa a gritar: eu quero justiça. E justiça, no ponto de vista dela, é o outro ser punido. Querendo ou não, muitas pessoas ainda têm a visão da lei de talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. E eu não sei se isso realmente é justiça, porque ali não necessariamente vai ter aprendizado. A justiça verdadeira seria a pessoa se arrepender e provocar uma reparação. Uma reparação. Então, se eu fiz mal para você, eu me arrependo e vou procurar fazer bem para você. Mas se não for possível, eu vou devolver o bem para a humanidade. Eu vou devolver o bem para as outras pessoas, para quem está ao meu redor. Eu não sei se os meus antepassados cometeram muitos erros e muitas teorias, tanto religiosas quanto teorias terapêuticas, falam que nós trazemos essas culpas dos antepassados para repararmos. Eu sei que, na dúvida, eu ando fazendo o bem o tempo todo. Eu procuro fazer o bem em pequenos detalhes. Eu não sou um grande filantropo, mas eu procuro fazer o bem em pequenos detalhes. Por exemplo, hoje veio um rapaz fazer uma entrega de um produto comprado pela internet e pediu para eu levar uma caneta para assinar. Eu levei a caneta. Quando eu terminei de assinar, eu perguntei: essa caneta vai ser útil para você? Ele disse: muito. Eu falei: então leva, que é sua. É isso, gente. Às vezes a pessoa pensa que fazer o bem é resolver a guerra da Ucrânia, é resolver a fome de uma parte do país, é tirar as pessoas da miséria. E sim, isso é fazer o bem, mas o bem começa com pequenas coisas, começa com você lavando as vasilhas da sua casa para poupar o outro. Começa com você fazendo qualquer tipo de auxílio para alguém que está perto de você. Aí começa a reparação. Agora pensa comigo. Você junta o eu me arrependo, o eu me perdoo e essa reparação, tecnicamente, do ponto de vista mais amplo, do ponto de vista, sei lá, da visão de bondade do universo, a justiça sim está começando ali. Porque o mal começou a ser desfeito. Aquilo que fazia mal, de repente, começa a virar o bem. Então, gente, se você chegou agora, anota. Já estou quase finalizando aqui, a não ser que hajam mais perguntas, e se houver, agora é o melhor momento para vocês mandarem. Anote as 3 frases que eu ensinei aqui. A primeira é: eu me arrependo. E toda vez que você disser essa frase, mentalize aquilo do qual você se arrepende. Observe aquilo, veja, ouça e sinta aquilo do qual você se arrepende. A segunda frase para você dizer logo em seguida é: eu me perdoo. E você vai se perdoar porque você fez aquela escolha por ignorância, por não saber fazer uma escolha melhor, por simplicidade. Pode ter sido por maldade também? Pode. Mas mesmo que tenha sido, uma vez que você se arrependeu, está na hora de começar o perdão. Então comece dizendo: eu me perdoo. E por fim você vai dizer a terceira frase: eu escolho, e você vai dizer o que você escolhe para corrigir o erro que aconteceu. Corrigir aquela escolha equivocada, aquela escolha que não fez bem para você. Tá bom, gente? Hoje foi apenas o primeiro dia dessa maratona do Auto Perdão. Foi muito bom. A meta realmente era uma live rapidinha, 30 a 40 minutos. Eu convido cada um de vocês que está aqui para participar amanhã às 20h30 também. Pessoal da BID, que chegou em peso aqui. Para quem não acompanhou, eu estava com 20 e poucas pessoas, de repente pulou para 200, porque a equipe da BID veio em peso aqui para participar da nossa live. Obrigado, Ricardo Bortoleto, por trazer a sua equipe para participar comigo. E amanhã a gente está aqui de volta falando sobre isso. A live vai ficar salva no Instagram e no YouTube. A não ser que eu faça alguma besteira, porque eu não me lembro de ter salvo nenhuma live que eu fiz. Até porque a maioria das vezes eu vou como convidado e não como anfitrião. Mas se der tudo certo, vai dar. Eu vou fazer tudo aqui para que dê. Vai ficar salvo aqui no Instagram e no YouTube. Tá bom? Vamos fazer uma mentalização? Vamos fazer uma mentalização? Acho que a gente não pode terminar essa live sem usar essa técnica, não. Vamos aplicar? Se você quiser e puder, feche os olhos, mas se não quiser, não precisa. E pega uma coisa leve, da qual você se arrepende.
Pegue uma questão leve, porque é melhor você começar a trabalhar o auto-perdão com coisas pequenas, até o seu cérebro aprender a mexer com coisas médias e depois com as coisas grandes. Vamos seguir etapas, vamos subir degraus ao invés de tentar pular lá em cima. Vamos por degraus. Então, pense em alguma coisa da qual você se arrepende. Olhe para ela diante de você e diga: eu me arrependo. Diga: eu me arrependo de... Isso. Pensa um instantezinho sobre isso. Agora diga: eu me perdoo. Por quê? E vai dizendo por que você se perdoa. Por que você se perdoa por ter feito aquela escolha? E por fim diga: e eu escolho... E diga para si mesmo, para si mesma, qual é a correção, qual é a retratação que você escolhe fazer a partir de hoje para não cometer aquele erro novamente. Lembrando que o auto-perdão precisa ser pedagógico. Você precisa aprender algo com isso. Então, o que é que você escolhe fazer para não cometer o mesmo erro novamente? Vamos lá, vamos repetir esse processo mais 2 vezes? Eu me arrependo. Mentalize o que você se arrepende. Eu me perdoo. E eu escolho... Quando quiser, abre os olhos, volta para cá. Rafael, quantas vezes eu preciso repetir essas frases? Não sei. Vai depender de você. Eu, quando vou dormir, eu repito até dormir. Uma das minhas orações noturnas. Eu vou repetindo até dormir. Eu me arrependo. Eu me perdoo. E eu escolho. Se eu percebo que está atrapalhando o meu sono, eu deixo para outro momento. Mas em vários momentos eu vou repetindo isso até dormir. Isso é libertador. Aplique. E aí depois divulgue isso daí, divulgue esse tema para as outras pessoas. Você vai ter a oportunidade de aprender mais ainda amanhã aqui na nossa live, onde vamos falar aqui sobre Ho'oponopono e outras técnicas dessa liberação e desse pedido de perdão. E na sexta-feira eu vou trazer técnica principalmente nessa parte do eu escolho. Tá bom? Na sexta-feira eu vou trabalhar muito essa parte da escolha do pedido de perdão. Mas vou colocar uma pinceladinha também sobre como tirar o sentimento ruim que talvez estava grudado naquela questão. Tá bom? Gente, obrigado por ter participado dessa live. Foi uma honra receber você e eu aguardo você amanhã, tá bom? Aguardo você no mesmo horário, às 20h30, para falarmos mais ainda sobre o auto-perdão. Até mais!